A gente tem que compreender que o nosso corpo físico, eu considero o nosso corpo físico como o templo da nossa alma, né? E como tal, ele deve ser tratado de uma maneira respeitosa, né? Nós, seres humanos, como o ápice da evolução, né, do planeta, em termos da forma, né, de estrutura, a gente desenvolveu durante esses milhões de anos assim, alguns aspectos muito importantes. Dentre eles está a própria glândula pineal, que todos tanto falam, né? Ela é uma glândula endócrina, né? Ou seja, ela joga as substâncias que ela produz dentro da corrente sanguínea, que vão diretamente para os órgãos, né? Ter as suas próprias funções. Ela também tem o nome de epífise, tá? Ele se chama epífise também. E a sua principal função dentro do corpo, na realidade, ela tem várias funções, mas ela, primeiramente, o nome dela, né? Pineal, ela vem de pinos, quer dizer pinheiro, né? Aquela pinha do pinheiro, ela tem aquele formato. E ela é uma glândula assim minúscula dentro do nosso cérebro. Ela fica bem no meio do nosso cérebro. E ela é bem minúscula e ela tem esse formato de pinha, por isso que foi denominado o nome dela de pineal. Em 1640, propriamente dito, assim, o René Descartes foi a primeira pessoa, tá, que aventou a hipótese de que ela fosse como é que se fala? A sede da alma, entendeu? Porque ele dizia que a glândula pineal, ela tinha propriedades extrasensoriais, né? Ela tinha propriedade de conectar o ser humano com os mundos sensíveis, com outras dimensões. Em 1640. Então ele foi a primeira pessoa dentro da estrutura da ciência, né? Do Ocidente aqui, que veio para cá. Ele, como francês, ele falou isso. Só que, se nós pegarmos a história de toda a humanidade, por exemplo, a Helena Petrovna Blavatsky, na Doutrina Secreta, ela já fala que a glândula pineal, na realidade, que nós denominamos como chamado terceiro olho, se a gente começar a analisar, né, as nomenclaturas, e se a gente for buscar a etimologia da palavra, se a gente for buscar a história de onde surgiu essas linguagens, nós vamos ver que tem fundamento. No decorrer da história humana, história não contada, até pela ciência atual ela não é contada, até porque para muitos são mitos, né? Para mim não, mas para muitos são mitos. Eu aprendi na minha escola iniciática que o ser humano passou por diversos estágios evolutivos, inclusive o estágio onde nos primórdios do surgimento do ser humano aqui na face da Terra, o ser humano era uma espécie de gelatina, né? Ele era um ser gelatinoso, ou seja, os espíritas denominam aquela parte mais sensível, né? Chamado como é que é o nome que eles dão? Nós damos um nome diferenciado, está ligado mais ao duplo etérico, mas é parecido com o duplo etérico, tá? Mas ele é uma espécie de gelatina, onde surgiu o homem. Inicialmente não tinha o formato que nós tínhamos, evidentemente. E depois tiveram várias raças, até chegar à raça humana, né, como ela é hoje. E nessa história toda, no tempo antes do continente, né, da Atlântida que submergiu, houve um continente, houve uma era chamada, que a gente denomina a terceira raça mãe, denominada Lemúria, os lemurianos, né? Então os lemurianos, naquela época, existiam os cíclopes,
aqueles seres que tinham um olho no meio da testa. E no desenvolver das eras, né, o homem foi se modificando, ou seja, ele veio diminuindo de tamanho, os seres eram gigantes naquela época, e esse olho, que era enorme, ele foi diminuindo até que ele se interiorizou. E ele se interiorizou e ficou dentro do ser humano, se instalou dentro do ser humano, tá? Com a mesma característica, tá? de como se fosse o olho que tudo vê, né? Na história do Egito Antigo, né? Horus, ele tinha como característica esse olho, o olho que tudo vê, ou seja, aquele que consegue enxergar todas as nuances, né? Toda a sabedoria. Inclusive a própria Helena Petrovna Blavatsky fala que aquele que mantém a sua pineal, né, desperta, ele desperta em si próprio o gênio, né? Ele desperta em si próprio a visão da espiritualidade, do conhecimento, da sabedoria, justamente porque esse elo é mantido. Então, várias histórias nos inclinam a crer que a glândula pineal ela é de vital importância para uma manutenção não só da nossa saúde física, mas da nossa saúde, da nossa ligação com os mundos sensíveis, com o mundo espiritual. No mundo físico, considerando os nossos aspectos neurológicos e fisiológicos, a glândula pineal ela é uma glândula endócrina que tem como principal função secretar um hormônio chamado melatonina, um hormônio que trabalha toda a nossa estrutura de sono, né? De sono. E é incrível, por quê? Porque além disso, a glândula pineal ela utiliza a produção de uma estrutura, tá, que vai chamado DMT, entendeu? É dimetiltriptamina, salvo engano. E essa substância DMT, ela ativa a serotonina. Então, a glândula pineal, ela funciona em ciclos circadianos, ou seja, ela segue exatamente os ciclos do Sol e da Lua. Se a gente já começar a analisar, nós vamos ver o seguinte: o ser humano, ele não é um animal, nós não somos, nossa estrutura, ela não é noturna, como os felinos são, né? Os felinos normalmente saem à noite para caçar, a atividade dos felinos, a nossa é diurna. E isso é provado através da própria glândula pineal. Quando nós invertemos essas posições, a gente começa a causar alguns problemas. Então vamos à explicação da glândula, como é que ela se desenvolve, qual é a função dela, né? Vamos supor, a nossa função, a gente quando acorda de manhã, né, a partir de 5h30, no despertar, no raiar do sol, a nossa glândula pineal começa a parar de produzir a melatonina. Tá? E ela começa a parar de produzir a melatonina e ela começa, consequentemente, a produzir o DMT, né? A dimetiltriptamina, para poder justamente produzir o que? A serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? Do humor, para que a gente acorde de manhã como? Acorde bem, acorde com vontade de ir para o mundo, com vontade de produzir, com vontade de trabalhar. Quando nós vamos chegando no final do dia, por volta de 5 horas, 5h30, a nossa pineal começa a compreender que nesse momento nós temos que começar a baixar a bola. E nesse momento ela começa a produzir o quê? Melatonina. Então, ela começa a produzir em torno de 18 horas, 17h30, 18 horas, e vai até 23 horas produzindo melatonina, nos preparando para entrar em sono. Mas o que está acontecendo hoje em dia?
que acontece? A nossa pineal, ela é sensível às luzes azuis, luz do computador. Você já viu que determinados laptops, os mais novos, até celulares, eles têm aquela lâmpada amarelada, né? Que é chamada de aquela luz de descanso, não é isso? Porque justamente para fazer com que a nossa pineal não fique estimulada o tempo inteiro quando você está trabalhando. Mas vamos lá, vamos voltar a ela. Então, a luz azul, ela entra na nossa visão e confunde a função da nossa pineal, fazendo com que ela entre em um certo conflito, porque o planeta está girando de uma determinada maneira e eu estou estimulando a minha pineal a não produzir a melatonina que eu precisava para entrar em sono. Porque quando eu começo a produzir melatonina, existem vários fatores internos, fatores hormonais, neurotransmissores, que começam a acontecer fazendo o quê? Primeiro, começa a baixar a produção de serotonina, começa a baixar a temperatura corporal. A minha temperatura corporal tende a ficar mais baixa. Tudo para quê? Para começar a fazer com que eu me prepare para entrar em sono. Então, hoje em dia existem algumas maneiras de a gente auxiliar a nossa pineal funcionar de uma certa maneira sem agredi-la. Vê para mim lá dentro, desculpa gente, rapidinho, vê para mim naquela pasta cinza. Maneira de auxiliar a nossa pineal a continuar produzindo a melatonina é utilizar determinados óculos chamados de blue blockers. Eles bloqueiam as luzes azuis, evitando, consequentemente, de que a nossa pineal pare de produzir a melatonina tão necessária ao sono. Então, muitas vezes, as pessoas estão sofrendo de insônia pelo excesso de estímulo da pineal com as luzes azuis, né? Fazendo com que ela não produza a tão querida, né, melatonina aí, tão importante para a nossa vida. E o que acontece com isso, gente? Quando nós começamos a ter, né, uma condição que é anormal, a gente, como eu falei, nós somos seres diurnos, né? Nós precisamos dormir à noite e trabalhar pela manhã, atividades pela manhã. Quando a gente começa a inverter essa polaridade, o que acontece? A gente começa a inverter os ciclos circadianos, os ciclos biológicos internos, e a gente começa a causar problemas para a gente, começa a causar disfunções. E aí vem nervosismo, mau humor, estresse, doenças cardíacas, câncer, depressão. Por exemplo, se você estimular em excesso a melatonina, por exemplo, se você ficar em lugares escuros completamente durante muito tempo, provavelmente você vai começar a entrar em depressão. Porque você está estimulando a sua glândula a produzir uma quantidade excessiva em função da escuridão da qual você está impingindo ela. Ou seja, nosso quarto, por exemplo, para dormir deveria ser completamente escuro. E se caso você venha levantar para ir ao banheiro à noite, você nem deveria ligar nenhuma lâmpada azul. Você poderia ligar uma lâmpada abóbora, por exemplo, que não afeta em si a nossa glândula pineal. Mas nós estamos falando de mistérios, nós estamos falando de espiritualidade, e eu já comecei com um grande mistério, dizendo que a glândula pineal ela foi a entronização de um olho enorme na época da Lemúria, segundo algumas escolas iniciáticas. E segundo alguns, não só escolas iniciáticas, como eu falei, a Helena Petrovna Blavatsky, da Teosofia, como tem no hinduísmo também, você vai ver mais de 5.000, 10.000 anos as pessoas já falavam isso. Então não foi de René Descartes, em 1640, que levantou essa peteca. Na realidade, ele deve ter estudado, ele deve ter entrado em contato com algumas escolas iniciáticas e provavelmente ele absorveu isso e compreendeu. Só que ele separou, né, o corpo
o corpo do espírito, da mente. Na realidade, nós somos um agregado. O nosso corpo físico, ele é a materialização do que há no nosso espírito, na nossa consciência. Entretanto, eles são veículos únicos de uma única manifestação, ok? E a pineal, ela, dentro dessa estrutura toda, ela serve como intermediária nessa ligação entre o mundo sensível e o mundo físico. Só que a ligação entre o mundo físico e o sensível, ela se dá com diversas variáveis fisiológicas, como eu estou falando. Então, por exemplo, se nós tomarmos o cuidado necessário para que a nossa glândula pineal não se cristalize, gente, nossa glândula pineal, ela se cristaliza com o tempo, com o nosso envelhecimento. E a cristalização dela prejudica sobremaneira os aspectos do psiquismo, da espiritualidade, do contato com os mundos sensíveis. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós comemos, com a nossa nutrição. Por exemplo, o flúor que tem na água, eles são um dos principais motivos da cristalização da nossa pineal. Então, buscar, por exemplo, um filtro, tá? Que neutralize, que acabe com o flúor, já é de vital importância, até porque o flúor causa Alzheimer, se vocês não sabem, né? Parkinson, Alzheimer e outras coisas mais. Então, a estimulação, manter a nossa glândula pineal saudável é de vital importância, porque além de ela produzir a melatonina e a serotonina, que são hormônios do bem-estar, ela está totalmente ligada ao que é a pressão sanguínea, aumento da fertilidade, regulariza o ciclo menstrual, já que o ciclo menstrual está ligado à própria lua, combate a insônia, nervosismo, estresse, doenças cardíacas, câncer, e sem contar que a melatonina é um dos maiores antioxidantes que nós temos no corpo. Tanto é que tem pessoas que se suplementam de melatonina para recuperar o seu sono, e ele ainda serve, tá, como antioxidante. Então é excelente. Só que eu particularmente, eu acho que nós temos que estimular o nosso corpo dentro das suas próprias variáveis e não ficar colocando coisas externas, a não ser que nós tenhamos o quê? Um problema que não possa ser solucionado via natural. Então a melatonina, ela é ativada com pouca presença de luz, e a serotonina, ela é ativada durante o dia todo. Então nós temos que equilibrar isso. E uma das maneiras de a gente poder estimular a nossa pineal e não deixá-la cristalizar é fazer todos os dias pela manhã, você acorda por volta de 7h30 e vai olhar para o sol. Olhar para o sol, mas não olhar com o sol com os olhos totalmente abertos. Você faz ele semi-aberto, olha para o sol e imagina que a sua pineal está absorvendo aquele sol lá. Então você vai olhar o sol e trazê-lo para o centro da sua cabeça, como se a sua pineal se tornasse aquele sol. Naquele momento que você faz isso, o que você está fazendo, como nós falamos anteriormente? Você está fazendo o quê? Estimulando a sua pineal a produzir o quê? A serotonina. Entendeu? Então, quando você produz serotonina, você começa a se sentir o quê? Fortificado, você começa a se sentir bem. Então, no momento que você auxilia o seu corpo na produção daquilo que lhe convém produzir, no caso, nesse momento seria a serotonina, o que acontece com você? Você começa a se sentir melhor. E chega no final do dia, você começa a compreender que o teu processo é o inverso, ou seja, diminuição da atividade para você se preparar para dormir. O que você tem que fazer? Botar um óculos blue blockers no rosto, né? Nas vistas, e ficar até a hora de dormir. Aí você pode ver televisão, você pode mexer no computador, você pode trabalhar e de preferência não tendo nenhum estímulo, nenhum agressivo, para você não ter nenhum sentimento pesado. Isso é tão importante porque para as mulheres, por exemplo,
A mulher que não tem, tá? Não dorme com uma qualidade necessária e fica sendo exposta a quantidade de luz muito grande, é provável que o seu ciclo menstrual se desregue. Porque a melatonina ela vai auxiliar nesse ciclo menstrual. Foi detectado também que câncer de colo de útero ele pode ser causado pela exposição excessiva à luz. Por quê? Porque a glândula pineal ela acaba não produzindo a melatonina e faz com que a pessoa não tenha um antioxidante natural e pode aparecer o câncer de colo. Então, gente, há uma necessidade de uma acomodação no aspecto físico para que o espiritual venha a se manifestar. Eu costumo falar o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar, mas várias escolas iniciáticas falam assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu particularmente acho que o mestre sou eu mesmo, ou seja, é o meu aspecto espiritual, consciencial, entrando na minha pineal aberta, desperta. Esse é o mestre. Então, se a gente considerar isso como verdade, a minha glândula pineal, o meu corpo como templo da minha alma, ele precisa estar condizente com as energias e frequências superiores. Então, por exemplo, eu estou querendo entrar em comunhão espiritual, mas só que eu bebo pra caramba, como uma porção de besteira, não cuido do meu corpo, ou seja, o meu corpo físico, o templo da minha alma, ele está sujo, ele está fora de frequência em relação àquilo que eu estou buscando. Então eu tenho que alinhar, eu tenho que me alinhar, eu tenho que me preparar para que isso comece a acontecer. Porque o nosso corpo, por exemplo, ele tem 7 chakras. São 7 chakras principais. Porque na realidade nós temos milhares de chakras espalhados pelo corpo inteiro. Nossa cabeça, nossas mãos, nossos pés, nosso corpo. Nós temos milhares de pontos chamados chakras. Só que os principais, tá, estão distribuídos do topo da cabeça ao cóccix, dividido em 7, e cada um deles ligado a uma glândula com uma função específica. Por exemplo, que nós estamos falando na pineal, a pineal está ligada ao chakra Ajna chakra, que é o chakra frontal. Por isso que falo que quando você está com uma visão extrasensorial, por exemplo, você está com o chakra frontal desperto. Provavelmente você está com a sua glândula pineal, né, funcionando. Por isso que o potencial místico, né, genuíno, está ligado o quê? A uma percepção não física da realidade. E ao mesmo tempo intuitiva e espiritualidade, ligada à espiritualidade. Então, todo esse processo nosso de preparação para receber o influxo da nossa consciência superior, ele tem que levar ao aspecto fisiológico, porque senão eu acabo não tendo a própria consciência que eu deveria ter. Por exemplo, religiões como o espiritismo, como tá assim, o espiritismo de mesa, né? O Kardec, ele diz que também é o terceiro olho, né? Então ele acredita que essa conexão entre o ser humano e o mundo espiritual, né, se dá pelo chakra frontal, chamado olho da consciência. Mas ele não se dá só pelo aspecto pelo chakra frontal, ele se dá por todos os chakras. Só que, dependendo da frequência que você vive, na realidade nós estamos falando aqui da frequência espiritual ligada aos aspectos superiores da espiritualidade, eles vão trabalhar do nosso coração para cima, tá? Mas por que do chakra frontal e não do laríngeo, por exemplo? Por que não do cardíaco? Por que não do umbilical? Por que não do esplênico ou básico, muladhara? É porque cada um tem uma frequência. E a frequência que você tem, você vai perceber de acordo com a sua consciência maior ou com sentimentos, com emoções, com percepções que fogem, às vezes, à nossa consciência superior. Por isso que no Egito Antigo, a glândula pineal era representada pelo olho de Horus, o olho que tudo vê.
Porque no momento que você desperta ele, você desperta todo um aparato da espiritualidade. Como eu falei da própria Helena Petrovna Blavatsky, que foi a criadora da teosofia, que ela fala que aquele que desperta, né, o órgão principal da espiritualidade, sendo a glândula pineal, ele desperta o gênio dentro dele, ele desperta o chamado sésamo mágico, né? E tem a mente purificada, porque ele abre as vias da verdade suprema, da verdade espiritual, onde eles falam que tem todo o manancial de sabedoria, onde Cristo, Buda, Krishna e esses grandes homens que alcançam a iluminação bebem da fonte do conhecimento original. Sem o despertar dessa espiritualidade, sem manter essa glândula pineal ativada, dificilmente a gente conseguiria. Justamente porque o mundo espiritual, ele necessita de um veículo físico condizente, a não ser quando eles querem propriamente provar a força deles, né? Aí eles vêm provando através de milagres propriamente dito que as coisas podem acontecer da maneira que eles assim querem. Então, às vezes ele pega uma pessoa que aparentemente não tem condição, mas que acaba veiculando uma consciência superior, por exemplo. Mas propriamente dito, essa consciência superior só se manifestou porque o veículo físico para aquela função estava apropriado. Então, devemos cuidar do nosso corpo, devemos saber os pontos que eles são fortes e fracos. E isso não tem muito a ver, gente, tá? Com comer carne, com beber, tomar um chopinho, um vinhozinho. Isso tem a ver com excessos, isso tem a ver com falta de harmonia e equilíbrio nas coisas que a gente faz no mundo, compreenderam? O Dr. Sérgio Felipe Oliveira, um dos maiores nomes hoje da psiquiatria e trabalha com médium, né? Ele fala de mediunidade. Ele fala o seguinte, que o fenômeno mediúnico ele só ocorre em função da glândula pineal. Olha que interessante. E uma coisa que talvez vocês não saibam, a glândula pineal é mais um dos mistérios que rondam a glândula pineal. Ele é revestido por um mineral chamado apatita. E a apatita ele forma como se ele faz com que a própria glândula se torne uma antena de percepção sensorial, de sensor-percepção, né? Ela percebe as nuances de tudo que acontece no mundo sensível. E olha como é que isso acontece. Nós, por exemplo, os nossos olhos são os órgãos sensoriais que captam a luz, correto? Então o que eles fazem? Nossos olhos captam a luz, ela é percebida aonde? Na nossa zona occipital, né? Depois que ela é percebida aqui, ela vai para o córtex, o quê? Pré-frontal, para que a gente compreenda, analise, né? E compreenda aquilo que nós estamos percebendo. Porque se houver algum problema de percepção, de entendimento do que ocorreu, que você viu, provavelmente ele vai se perder em outros rincões do cérebro. E você vai acabar, nós vamos acabar o quê? Não tendo a real percepção do que representaria aquilo. E o mesmo acontece com a nossa glândula pineal. Como ela capta os ciclos circadianos, ela capta todo o movimento celeste. Então nós somos verdadeiras antenas. Olha só como é que é importante. Nós somos verdadeiras antenas de captação de energias eletromagnéticas que acontecem no próprio globo terrestre. Por isso que atualmente você vê muitas pessoas deprimidas e ansiosas. Carl Jung, por exemplo, ele falou do chamado inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo nada mais é do que um manancial, um conjunto de pensamentos e sentimentos que ficam boiando, vamos dizer assim, ficam boiando em volta do planeta e atingindo toda a humanidade, que se afinizam e que entram naquela frequência. E quando a gente fala em frequência, nós estamos falando em
eletromagnetismo, nós estamos falando em vibração. E como nossa glândula ela é uma glândula sensório perceptiva, ela capta as energias, e nosso corpo físico ele é pura energia. O que acontece? Quando a gente entra em qualquer frequência dessa, a gente acaba absorvendo essas energias. O pior não é que a gente capta energia. O problema é que quando essas energias estão vindo do universo, desse mundo espiritual, esse estímulo ele teria que ser enviado aonde? No lóbulo frontal, para que nós tomássemos, tá, através dessas conexões com a percepção real, com a análise, ou seja, nós que estamos buscando a espiritualidade, por exemplo, a gente começa a compreender o que nós percebemos. E nós começamos a perceber e ter um certo domínio da nossa percepção. Ou seja, a ligação nossa, o intercâmbio entre o universo mental nosso, né, e cerebral com o mundo espiritual começa a se tornar o quê? Mais inteligível. Ou seja, quando a minha percepção vem para o lóbulo frontal para que eu analise ela, eu começo a perceber e compreender o que está acontecendo comigo. E nesse momento eu começo a diferenciar exatamente se é um processo fisiológico, se é um processo natural do mundo, ou se eu estou captando, absorvendo algo que não é meu, mas que eu me conectei. Então muitos medos, muitas depressões, muitas ansiedades, ela ocorre por falta dessa percepção que ocorreria no lobo frontal, mas ela entra onde? No sistema límbico nosso, no sistema hipotalâmico, que foge completamente dos aspectos conscienciais e vão para internalizam nos aspectos o quê? De manutenção da espécie, os aspectos mais primitivos nossos. E esse translado, tá, que acontece, em vez de vir para a nossa consciência, entra para o aspecto mais primitivo, começa a acontecer uma porção de problemas que a gente não sabe Por quê? Porque as captações mediúnicas, né, que a gente fala de mediúnicas, que é de mediação, né? O médium é aquele que faz o intermediário entre o mundo divino e o mundo terreno. Eu posso afirmar para vocês que todos nós somos intermediários por si só, porque o mundo todo é energético. Entretanto, os médiums preparados, segundo as doutrinas, eles nascem com um corpo diferenciado dos demais. Não que nós, seres comuns, né, não consigamos, por exemplo, alcançar um certo grau, mas as pessoas que nascem com essa missão propriamente dito, né, eu não vou dizer nem que é bônus, eu acho que é mais ônus, né, que traz mais dever do que propriamente prazer, tá? Porque é um dever muito forte, porque você tem que trabalhar praticamente para a humanidade. O que acontece com isso? Nós que eu falo, nós comuns, nós podemos desenvolver através de yogas, através de respirações, de pranayamas, exercícios respiratórios, nós podemos fazer exercícios de concentração, de estimulação da nossa glândula pineal. Entretanto, nós não vamos conseguir chegar ao ponto daquelas pessoas que nasceram para isso. Foi feita uma pesquisa, salvo engano, acho que foi na Inglaterra, numa universidade, que eles pegaram 10 pessoas que nasceram com esse dom. Eu vou te dar só um exemplo. Uma pessoa que tem uma quantidade de cobalto, mineral, cobalto no corpo, ela tem uma possibilidade de absorção dessa gama magnética muito maior do que as outras. E pergunto, como é que ele tem cobalto e eu não tenho? Não adianta você repor cobalto, porque você entra em desequilíbrio. Mas aquela pessoa, ela pode ter naturalmente. Então, para você ver como é que se diferencia, mano. Por isso que nós não temos que querer ser o outro, nós temos que ser nós mesmos. Nós temos que conquistar pelos nossos méritos qualquer outra situação. Nunca querendo ser o outro, porque o outro é o outro. E ele veio para ser ele mesmo. E nós estamos no mundo para sermos nós mesmos.
E a transcendência, ela vai acontecer, tá? Quando a gente alimenta dentro da gente o amor, a tolerância. Quando a gente desenvolve o nosso grau de empatia e de gratidão, a nossa pineal, ela fica, sabe, assim, carregada de energia positiva, e as vibrações dela tendem a entrar com um inconsciente coletivo que é positivo, que é produtivo, e você se sente muito bem, você começa a se sentir bem. Então essa captação mediúnica nada mais é, nada menos de que a captação do próprio inconsciente coletivo que existe no planeta, em tudo, porque na realidade a morte é a maior das ilusões, porque senão não existiria os mundos paralelos, os mundos, né, divinais. Existem os mundos, diversas dimensões que estão acontecendo e se entrelaçam. De repente nós estamos batendo um papo aqui e tem um mundo paralelo que sequer toma consciência de quem nós somos. Então todo o processo de espiritualidade, ele pode, assim, ganhar suporte através do respeito ao nosso corpo físico como templo da nossa alma e como alguns cuidados que nós devemos ter para manter a nossa pineal em atividade, não deixando ela cristalizar. Então, alguns movimentos acontecem, por exemplo, em relação, fala aí, meu irmão, seja bem-vindo. Problemas que eu estou falando em termos psíquicos, entendeu? Em termos de depressão, de ansiedade, até mesmo de falta de centração no mundo, né? Pessoas que estão com esquizofrenia, apresentando quadros esquizofrênicos, desde que não tenham uma causa propriamente provada. Você vai ver que são pessoas que são sensíveis, tá? Mas que não estão preparadas, propriamente dita, para receber tamanha sensibilidade. Então o seu lobo frontal, o cérebro, não consegue compreender as captações, olha só, hein, dessas energias, do eletromagnetismo, do inconsciente coletivo. E quando ela entra no hipotálamo, porque ela não vai vir para a região frontal, para análise, para entendimento, elas poderão ter comportamentos chamados psicobiológicos totalmente disformes, totalmente em frontal, até desarmonia com aquilo que deveria ser. Tipo assim, apresentar uma agressividade muito forte, ter fome constante, porque você não sem saber, ou seja, você come e não se sente nunca satisfeito, ou então uma anorexia muito forte, uma alta sexualidade ou falta de libido, ou seja, a gente começa a entrar num total desequilíbrio, justamente porque não existe, tá, uma estrutura preparada para a captação dessas energias. Só que pelo forçar dela, por você às vezes querer algo que ainda não está preparado, você pode causar isso. Então, o nosso desenvolvimento como um todo, tá, não pode ser um desenvolvimento tipo, eu vou forçar a barra para que isso aconteça comigo. Pode acontecer, mas se acontecer e se você não estiver preparado, provavelmente você seja uma pessoa que possa estar caminhando por um desequilíbrio muito forte. Vou dar um exemplo para vocês do que acontece em determinados tipos de yoga, por exemplo, yogas que tentam estimular uma energia chamada Kundalini. A Kundalini, ela fica adormecida e tem o símbolo de uma serpente na base da nossa coluna. Ok? Se a gente tende, tá, a fazer exercícios para que a gente estimule a energia kundalínica, para que ela suba, se nós não tivermos um controle mental, um lobo pré-frontal preparado, uma pineal funcionando harmonicamente, o que eles falam é que quando ela sobe, quando a Kundalini sobe e ela chega no final como se fosse uma ave, né? Tipo assim, quando Jesus, por exemplo,
recebe a bênção no Rio de Jordão, lá por João Batista, e a gente vê a pomba do Espírito Santo. Na realidade, ele não recebe a pomba do Espírito Santo, ele desperta a sua Kundalini naquele exato momento. E quando ela desperta como se fossem umas asas abrindo. Só que ele estava totalmente preparado, ele tinha um corpo preparado, e ela não vai embora, ela não se esvai, né? Porque o grande perigo que dizem é que quando você desperta a Kundalini sem estar preparado, é que você pode enlouquecer. Então, quando nós falamos de pineal, quando nós falamos de energia, temos que tomar cuidado para onde nós estamos indo, temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo com nossos corpos, porque o nosso corpo é de total energia. Tudo que existe no nosso corpo físico é energia. E, portanto, nossos órgãos, nossas glândulas, nada mais são que órgãos que condensam e distribuem energia para o nosso corpo. E quando eles distribuem essa energia no nosso corpo, fisiologicamente essa energia são os nossos neurotransmissores, estão ligados à energia elétrica que circula por todos os nosso sistema nervoso, que dão vida e atividade a todos os nossos órgãos. Tanto é que um atinge o outro. Se você tiver um problema no pulmão, vai estar todo o seu sistema circulatório comprometido, no coração idem, no fígado idem, e assim sucessivamente. Então, a glândula pineal, como sendo a glândula, o terceiro olho, a glândula responsável pela nossa espiritualidade, ela tem que ser cuidada com carinho, porque é através dela que nós vamos conseguir alcançar a nossa transcendência, é através dela que nós vamos conseguir estimular e equilibrar os ciclos circadianos de sono e de vigília, porque do contrário você vai causar desequilíbrio, e isso pode causar diversos problemas, como eu já falei, ok? Então é isso que eu tinha para falar. Esses foram alguns mistérios ligados à glândula pineal. Tem muito mais coisa bacana. E se vocês tiverem interesse, você bota lá escrevam aí que vocês têm interesse em saber mais. Só para vocês saberem, a nossa glândula pineal, apesar dela ter uns 5 milímetros, mais ou menos, ela é dividida, ela tem 7 câmeras internas, ela é dividida em 7 câmeras. Então, ela tem muito mais mistérios que vocês imaginam, tá? Mas todas elas ligadas aos aspectos da nossa espiritualidade, elas que ligam realmente o nosso mundo espiritual ao mundo material, elas que fazem esse intermédio, se entretanto, elas nos dão essa consciência superior, tá? Já que nossos chakras inferiores, eles nos dão apenas a percepção mais mundana, mais material, e provavelmente eles não dão a consciência que vocês devem ter. Por isso que você tem que equilibrar todos os 7 chakras, que quem vai intermediar os nossos 7 chakras no plano físico é o chakra cardíaco. Por isso que eu falo que o amor é indispensável. E é tão importante isso, porque a pineal controla o coração, olha só, ele controla os batimentos cardíacos, ele controla a pressão, a sua pressão. Então, você vê como é que tem ligação. E uma coisa que talvez vocês não saibam, embriologicamente falando, o nosso coração surge primeiro na cabeça, onde está quase a nossa glândula pineal, e depois ele vai descendo e se fixa no nosso coração. Só para a gente ver como é que os locais são até parecidos. Então, é isso que eu tinha para falar sobre o glândula pineal. Espero que tenham gostado. E semana que vem vai ter mais, ok? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até quarta-feira. Tchau, tchau!